O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz na sua segunda epístola, no capítulo 4, eu vou ler dos versículos 2 a 4, na NVI, ele diz o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Bom, em primeiro lugar, ele nos mostra que pregar a palavra não é apenas inspirar o ânimo e a fé das pessoas com encorajamento. É lógico que isso está implícito. Mas ele também fala de repreensão, ele fala de correção, ele fala de exortação, embora se aplique paciência, mas a exortação tem que ser baseada na doutrina. Qual é a razão de Paulo dirigir essas palavras a Timóteo? Verso 3, ele diz: pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. A maioria das traduções emprega o termo fábula, está falando de uma ficção, de algo que foi inventado. Bom, eu quero tomar o que Paulo fala nesse texto, e é lógico que há dimensões diferentes. Ele está falando virar o tempo, isso não significa que eles já não tinham problemas naquela época, mas que isso se tornaria cada vez mais forte, cada vez mais intenso. Isso significa que nós, que vivemos hoje 2000 anos depois praticamente dessa afirmação, não podemos ignorar que o que já era uma realidade, em parte uma advertência futura, tem se tornado um problema dos nossos dias. Uma inclinação por parte das pessoas aos mitos, que tem tanto uma responsabilidade primária por parte dos mestres, dos que estão ensinando de forma errada. Tiago, capítulo 3, verso 1, diz que nós, mestres, nós vamos receber mais duro juízo. Muita gente tem se levantado para falar daquilo que não sabe, daquilo que não entende, e tem criado confusão. Mas existe também aqueles ouvintes que, mesmo não conhecendo a profundidade da verdade, eles são atraídos não por alguém que passou num filtro, né, que foi balizado como alguém comprometido com as escrituras, que tem de fato critério de interpretação bíblica, mas que fala aquilo que a pessoa quer ouvir. Nós somos parte de uma geração onde principalmente os mais novos discordam porque eles querem discordar mesmo sem nenhum fundamento. Às vezes eu vejo alguém dizendo: eu não concordo. Digo: por que não? Diz: por que não? Porque eu não quero. Não é isso que eu quero. E a Bíblia nos mostra que uma das características do tempo do fim é que as pessoas querem crer no que elas querem crer. Deixaram de lado o padrão da sã doutrina, determinando qual é a nossa fé, a nossa crença, as nossas convicções, para simplesmente buscarem aquilo que querem. Eu sei que o que eu estou falando e o que eu vou abordar especificamente num tipo de mito, porque a Bíblia diz que essas pessoas, ouvindo os mestres errados, com uma motivação errada de serem agradadas naquilo que a sua carne quer ouvir e não de serem confrontadas, repreendidas, alinhadas com a palavra de Deus. Então, dessa combinação de um ensino errado com um coração errado que não quer se ajustar à palavra de Deus, nós teríamos o problema de mitos, de fábulas, de ficções se instalando no nosso meio. Nesse vídeo, eu quero falar especificamente, né, sobre os mitos em relação a questões financeiras. Em outros vídeos abordarei outros tipos de mitos, mas a ideia é começar por esse. Eu acredito que muitas vezes alguns estão ensinando até de boa intenção, estão equivocados, mas não perceberam que estão equivocados. Já existem aquele tipo de mestres, aqueles tipos de mestres que sabem que não estão sendo honestos nem com a sua própria teologia, nem com a coerência daquilo que acreditam, e obviamente não cabe a nós decidir isso, é Deus quem julga cada um. Quando a Bíblia diz que os mestres vão receber mais duro juízo, não diz que vão ser julgados de acordo com a sua motivação. Vão ser julgados de acordo com o padrão da palavra e da sã doutrina. Em relação aos que ouvem, né, alguns podem até dizer: eu realmente não sabia. É por isso que nós precisamos de cuidado e de critério. E eu digo que a internet pode ser uma bênção ou uma maldição, porque um lugar onde tanta coisa boa pode ser veiculada, alcançar gente em tantos lugares distintos e abençoar tanta gente, também tem muita bobagem sendo dita, e tem gente buscando sem nenhum critério beber em qualquer fonte, o que é perigoso. Mas eu quero mexer em alguns mitos que ficam muito mais no terreno não da maldade de quem ensina, mas simplesmente talvez do equívoco. Eu quero abordar especificamente 3 questões que eu percebo que nos círculos evangélicos, é lógico que em alguns meios isso é mais enfatizado, em outros menos, em alguns talvez não sejam, mas eu quero mexer em 3 mitos comuns. Primeiro deles: se você der o dízimo, e se você for fiel no dízimo, né, você nunca será roubado, porque Deus repreende o devorador. Então, em primeiro lugar,
vamos reconhecer que essa ideia parte de um texto. Não significa que a forma de avaliar, de analisar ou de interpretar o texto esteja correto. Antes de mais nada, esse não é o assunto da discussão aqui, mas eu quero adiantar. Eu creio no dízimo, eu pratico o dízimo e acredito que todo crente deve ser fiel. Mas ele precisa entender, em primeiro lugar, que a sua contribuição é baseada na fidelidade a Deus, não na troca por uma bênção, nem no medo de uma maldição. Ele deveria ser fiel, independente de haver um retorno bom ou ruim. É lógico que quebra de princípios trazem consequências. Eu costumo dizer que o princípio que você quebra também vai quebrar você. Então, não estou anulando essas coisas. A questão é a forma como lidamos com esse texto, onde Deus estava falando a um povo que estava sendo roubado. E Deus não diz nem que era o diabo, né, que estava levando eles àquelas perdas. No livro de Ageu, por exemplo, o Senhor diz: fui eu que fiz isso com vocês, porque vocês priorizaram a vida de vocês de forma egoísta e abandonaram a minha casa, o meu reino e os meus negócios. Então Deus diz: eu julguei vocês esperando que houvesse entre vocês quem se arrependesse. Então, em primeiro lugar, né, Deus não está nem classificando o devorador como um enviado do reino das trevas para minar as finanças do povo. Eu sei que Jesus disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e que isso cabe na ação de Satanás, mas isso não significa que toda e qualquer forma de roubo ou perda seja causada apenas por Satanás. Aqui, depois do povo ter sofrido as perdas e se arrependido, Deus diz: agora eu vou repreender o devorador. Deus não está falando de um devorador que nunca entraria na vida do povo. Deus está falando de um devorador que já estava devorando e que agora, por um posicionamento correto, haveria uma mudança de circunstância. Então, em primeiro lugar, mesmo olhando para esse povo da velha aliança, nós não podemos dizer, né, que o dízimo simplesmente mantém toda e qualquer forma de roubo ou de perda fora. Ele pode mudar uma circunstância onde alguém está sendo tocado por aquilo justamente pela quebra de princípio, quando consertou os princípios. Mas a palavra de Deus não entra em contradição. Então nós precisamos entender que toda aparente, eu boto aspas aqui, toda aparente contradição, ela é um desafio de interpretação. Vamos prestar atenção numa declaração do Senhor Jesus que não pode ser ignorada. Mateus capítulo 6, dos versículos 19 a 21 diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Em primeiro lugar, temos que reconhecer que Jesus está falando aos discípulos, aqueles que se tornaram os seus seguidores. Segundo, ele também está falando aos que futuramente se tornariam os seus seguidores. Porque na grande comissão, o Senhor Jesus é muito claro em Mateus 28, quando ele diz, a partir do verso 18 até o 20, ele diz: ide, fazei discípulos nas nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz: ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. E depois no 20 ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Basicamente, Jesus está falando: meu projeto não era momentâneo, só para os dias do meu ministério terreno. Eu, depois da morte, ressurreição, assunção aos céus, eu continuarei com vocês, mas aquilo que eu falei enquanto estive aqui, vocês vão replicar para todos os futuros discípulos, inclusive essa instrução sobre a questão dos tesouros. Quando Jesus está falando não acumulem, essa ideia de acumular, a palavra no original grego em tesaurizo, fala de gente que está literalmente amontoando. Obviamente, a palavra de Deus não é contra alguém ter algum tipo de posse. O que Jesus falou para o jovem rico, falou só para ele e para mais ninguém. Paulo, em 1 Timóteo 6,17, orienta, né, o seu discípulo, dizendo: manda aos ricos desse mundo, né, que sejam generosos em dar, prontos a repartir. E não está dizendo que ninguém podia ter coisa alguma, mas que deveria usá-la de forma correta. Então, quando Jesus fala de acumular, a ideia aqui não é não ter, mas é não ter limites para ter. E muita gente hoje em dia, esse é o assunto que eu vou falar como o segundo mito, tem confundido um conceito de prosperidade que é bíblico, mas tem aplicado ele de forma errada. Mas só para terminar a ideia do não ser roubado, Jesus diz: se acumular tesouro aqui na terra, ele diz aqui, a traça e a ferrugem destroem e os ladrões arrombam e furtam. Jesus está falando aos seus discípulos. Em momento nenhum ele diz: porque vocês são meus seguidores, vocês estão sobrenaturalmente protegidos, vocês não vão ter nenhum tipo de perda. E nós passamos a criar uma crença
que não é bíblica, portanto é um mito, né, de que o crente que dizima não vai ter perdas, então ele não pode bater o carro, alguns até porque acreditam que não vão, não se preocupar sequer em ter seguro, e nós vamos um mito atrás do outro sendo construído em cima de um fundamento errado. Jesus disse, você quer uma coisa que não vai dar problema? Junta tesouro no céu. Paulo escreve em 1 Timóteo 6, depois de dizer, manda aos ricos desse mundo, né, ele diz assim, que não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. Mesmo o crente que enriqueceu, a Bíblia trata aquilo como incerto, porque hoje tem, amanhã pode não ter, né? Podemos enfrentar crise e dificuldades, é lógico que eu não estou pregando viver na necessidade, mas nós não podemos admitir de forma honesta, né, com a interpretação bíblica, que o crente não vai enfrentar necessidades. O que ele pode experimentar da parte de Deus é uma reversão desse quadro. Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei passar necessidade como sei ter em abundância. Graças a Deus ele não estava dizendo que a vida dele era só passar necessidade. Mas alguns saem desse extremo e vão para o outro, como se na nossa vida fosse só abundância. Eu tenho vivido ao longo da minha caminhada momentos de necessidade e de provisão. Surgem novas necessidades, surgem provisão, mas nós não podemos dizer que não haverá necessidades. Nós não podemos dizer que não haverá perdas. E que se houve algum tipo de perda material, isso é totalmente contrário ao plano e ao propósito de Deus. Logo que me mudei a Curitiba e comecei a comunidade de alcance, nossa igreja aqui, eu lembro que depois do primeiro culto de domingo, eu chamei um pastor da cidade, né, com quem sempre nutri muito respeito, para que ele pudesse nos abençoar na chegada à cidade. Era alguém que estava muito tempo antes, que nos desse conselhos. E depois dessa conversa que aconteceu na segunda-feira à tarde, quando saímos, alguém tinha arrombado o vidro do carro, tinha roubado o nosso toca-CDs, na época esses eram os players de música, e inclusive, quando abriram o porta-luva, levaram, né, o que era uma bolsa cheia de CDs de louvor e adoração que nós tínhamos. Quando eu vi aquilo, meu coração ameaçou se entristecer. De repente eu lembrei, peraí, Deus é dono e senhor de tudo. Nós somos apenas mordomos daquilo que é dele. Eu lembro que minha primeira reação foi dizer, Deus, o senhor viu o que fizeram com o seu carro? Eu falei, eu não sei o que o senhor vai fazer, porque você é o senhor de todas as coisas. Mas se fosse eu, ia para cima de quem fez isso. Né? Eu lembro que, na hora, percebendo aquela tentativa de zombaria do inimigo contra a minha fé, eu falei, deixa eu te dizer uma coisa, você não se meteu comigo, você não mexeu comigo, você mexeu com o meu Senhor. Eu não sei o que ele vai fazer, mas eu tenho certeza que quem vai ficar no prejuízo não sou eu, é você. Para encurtar a história. Uma semana depois, eu recebo um telefonema de alguém perguntando, você teve seu carro roubado, não teve? Eu pergunto à pessoa, como é que você sabe disso? Eu sequer fiz, né, um boletim de ocorrência do que aconteceu. Ele falou, não, estava dando uma batida numa favela, recuperando material roubado, e eu encontrei seus CDs. Eu falei, como é que você sabe que é meu? Ele falou, olha, está escrito Luciano e Kelly Subirá aqui em tudo. Ele falou assim, eu não sou crente, mas cheguei em casa, minha mulher minha irmã né? E falei assim, olha o que me deram, porque a turma diz, ninguém vai vir atrás disso, mas você que tem gente crente na sua família, vê se interessa, e me deram. Quando cheguei em casa, né, minha irmã olhou e falou, esse cara é um homem de Deus, já vi ele pregar, se você não devolver isso, você está debaixo de maldição. Falou, eu nem sei quem é o cara. Ela falou, te vira. Ele falou, então, pesquisei na internet, vi uma igreja aqui em Curitiba, onde o senhor tinha pregado, entrei em contato e eles me deram o seu telefone, que nem estava divulgado na lista. Eu perguntei isso para ele também. Então ele falou, eu quero te entregar. Posso levar na sua casa? Eu primeiro desconfiei e falei, não vou dar endereço de casa. Né? Falei, deixa que eu busque. Ele falou, olha, eu trabalho na Honda, em circulação, é mais difícil eu me achar, é mais fácil eu te achar. Peguei, dei o endereço da igreja. Falei, então vá na igreja. E eu estava no outro dia orando, não por essa situação, orando de manhã, antes do horário que ele chegaria. E o Espírito Santo, né, falou ao meu coração que eu deveria ficar atento com o desdobramento de tudo aquilo. Eu lembro que eu falei no dia anterior, eu falei, diabo, não sei o que Deus vai fazer, mas se fosse eu, fazia você devolver o que você pegou aqui, onde foi tirado. E de repente eu lembrei daquilo, não que tinha que acontecer porque eu falei, mas eu entendi que o Espírito Santo está me fazendo lembrar daquilo, como quem diz, tem algo acontecendo ligado àquilo que você falou. E de repente, no meu espírito, eu não consigo te explicar, né? Eu entendi que aquele camarada, na verdade, era um desviado, que o temor dele da maldição era por causa disso, e que Deus permitiu aquela situação toda para que nós pudéssemos trazê-lo de volta para Cristo. E quando ele chegou a me entregar as coisas, eu agradeci, mas eu lembro que eu olhei para ele e falei, olha, eu não quero te ofender, você está vindo aqui devolver minhas coisas, mas eu falei, você me disse que não é crente, mas o medo que você ficou da maldição quando a sua irmã falou,
me faz sugerir que talvez você seja um desviado. Ele baixou a cabeça e falou, não adianta mentir, o senhor é homem de Deus. Eu falei, olha, trabalhando com o que você trabalha, mas tendo conhecido a Deus, vivendo longe dele, eu olhei para ele e falei, a linha não é muito fina, não? E de repente eu mesmo na minha cabeça eu penso, o que eu estou dizendo? Esse cara vem me trazer as coisas, eu estou insinuando que ele seja corrupto e alguma coisa do gênero. Ele baixou a cabeça e falou, não adianta mentir. Ele falou, pastor, na verdade eu fui o receptor. Eu que comprei esses CDs e o aparelho de CD do craqueiro que arrombou o vidro do seu carro. Né? Ele falou, na verdade não sabia nem como tocar no assunto, mas te trouxe aqui um outro aparelho para te restituir, um outro player aí dos CDs. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, você me garante que isso não é roubado? Ele falou, aí o senhor quer demais. Eu falei, então não posso pegar. Ele falou, não, se o senhor não pegar, eu estou debaixo de maldição. Eu falei, se pegar, estou eu sendo cúmplice com você com roubo. E eu lembro que aproveitei aquele momento e falei, você quer mesmo ficar livre dessa maldição que você está com medo? Ele falou, quero. Eu falei, eu quero você e a sua família, domingo, que vem na igreja, no primeiro banco. Ele falou assim, não, mas nós vamos numa loja agora, eu te compro com nota, depois eu venho. Eu falei, se você me der esse aparelho com nota e achar que está livre, você não vem. Eu quero você domingo que vem. E graças a Deus, ele e toda a família vieram para o Senhor e já há muitos anos congregam conosco. Aonde eu quero chegar? Alguns acham que o grande lucro do diabo foi roubar um material do crente, que tem um valor material limitado. Para mim, o grande prejuízo do diabo foi ter perdido aquela família justamente por causa do roubo. Nós precisamos entender que é um Deus que tem capacidade de gerenciar até perdas que eu e você enfrentamos para que elas sejam revertidas em lucros que, mesmo que não seja um lucro material para você, pode ser um lucro muito maior para o reino de Deus. Mas nós passamos a ser um povo que avalia ganhos e perdas só em níveis materiais e não conseguimos avaliar a possibilidade de alguém, como essa pessoa que voltou a Cristo por causa desse acontecimento, de que Deus abriria mão do meu aparelho de som, que depois ele me restituiu com algo melhor ainda, né? Mas nós criamos um conceito de não vai acontecer, e esse mito precisa cair por terra. É lógico que eu não estou aqui insinuando que você tem que ficar acreditando que vai ser roubado, né? Eu estou dizendo que se acontecer, o Velho Testamento já dizia, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que é que nós podemos aprender? Primeiro, que nós temos que confiar em Deus, porque senão não adianta os outros recursos. Mas que confiar em Deus também não elimina recursos práticos, como ter uma sentinela na cidade. Então nós precisamos nem excluir Deus dessa história e nem espiritualizar tudo. O segundo mito é o conceito de prosperidade. Eu creio na prosperidade em todas as áreas. Agora, alguns estão confundindo prosperidade com riqueza, alguns estão confundindo prosperidade com avareza, e são coisas distintas. Na terceira epístola de João, no verso 2, ele diz o seguinte, amado, eu desejo que você seja próspero e tenha saúde, assim como é próspera a sua alma. Em outras palavras, João estava dizendo, eu desejo tanta prosperidade, e a palavra traduzida como prosperidade, alguns dizem é só espiritual. Não, a palavra ali, eudu, ela é uma palavra pequena, mas é a junção de outras duas palavras menores ainda, significa uma boa jornada. Normalmente, quando alguém saía de viagem, e as pessoas naquela época não viajavam para o turismo, não viajavam para visitar parente longe, as famílias cresciam juntos. A maior parte das viagens eram negócios. Então, quando alguém dizia eudu, está dizendo eu desejo que você vá e volte em segurança, em proteção, que os seus negócios vá bem. E ao longo do tempo, esse desejo de boa viagem passou a ser usado para falar de prosperidade material e financeira. Em 1 Coríntios 16, quando Paulo fala sobre contribuição e diz cada um ponha de parte conforme a sua prosperidade, ele usa a palavra eudu. Todo o contexto dela é prosperidade material. Então nós não podemos inventar que é espiritual. Agora João diz, eu desejo que você seja próspero, assim como é próspera a sua alma. Prosperidade começa do lado de dentro. Tem gente querendo viver o acúmulo de riquezas do lado de fora, sem prosperidade do lado de dentro. E hoje em dia estão distorcendo o que a Bíblia diz em termos de prosperidade, que é você ir bem, confundindo isso com riqueza, com acumular tesouro só para si. Na cabeça de muitos mestres e de gente que está procurando quem diga o que eles querem ouvir, prosperidade faz do crente uma espécie de represa. Tudo que chega nele vai parando nele. A prosperidade bíblica não tem esse conceito. A prosperidade bíblica deveria fazer de nós algo parecido com o leito de um rio. A água entra, a água sai, nunca deixa de entrar, nunca deixa de sair. Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo 6,17, já citei antes, diga aos ricos desse mundo que sejam generosos em dar, prontos a repartir
tudo aquilo que Deus nos dá, seja no plano espiritual ou no natural, é o que Ele espera que a gente compartilhe. Então não podemos usar uma desculpa de prosperidade como uma maneira de espiritualizar e mascarar nossa avareza ou a falta de contentamento. A mesma Bíblia que fala de um Deus que quer nos prosperar, nos ensina a ter contentamento, porque essa é a proteção contra a avareza. Alguém falando sobre a avareza disse o seguinte, tem duas frases, eu quero citar as duas. Uma delas, né, não é necessariamente de um cristão, mas diz: o avarento não tem as coisas, não possui as coisas, são as coisas que o possuem. A questão é onde está o coração. O Salmo 68:10 diz: se as vossas riquezas aumentam, ele não está dizendo isso é um problema, jogue tudo fora, mas ele diz: não ponha nelas o coração. Então, uma outra pessoa diz: errado não é o crente ter dinheiro, errado é o dinheiro ter o crente, seguindo essa lógica. Então, a avareza continua sendo pecado. E muitas vezes nós estamos usando promessas bíblicas para mascarar uma motivação errada do coração. Por exemplo, o ministério é algo bíblico e pode ser desejado. A Bíblia diz que alguém aspira ao episcopado. Mas a Bíblia nos mostra que Simão Mágico estava almejando os dons que ele via na vida dos apóstolos com uma motivação errada. Então nós podemos até desejar a coisa certa com a motivação errada. Em nome da prosperidade, parece que estão dizendo para Jesus vale tudo, né? Até gol de mão, vamos agir de qualquer forma, e nós precisamos ter cuidado, porque esses mitos, eles acabam encontrando lugar na nossa vida, são contrários ao ensino da palavra de Deus e nos colocam na contramão daquilo que Deus tem. Então uma prosperidade sem contentamento, sem generosidade, ela não é bíblica. E nós precisamos ter muito cuidado. E mesmo um Deus que intervém, que supre, que provê, isso não significa, como eu falei anteriormente, que nós não possamos em algum momento passar até por privações e limitações que nos lembram quão efêmero e passageiro são as riquezas terrenas e que nossa meta deve ser sempre o tesouro no céu. O terceiro e último mito. Já vi muitos pregadores na hora da oferta, encorajando as pessoas a darem uma boa oferta e prometendo em nome de Deus que elas vão colher 100 vezes mais. De onde essa ideia saiu? Em Mateus 19:29, nós encontramos as seguintes palavras do Senhor Jesus. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Jesus está falando a respeito de gente que havia renunciado a algumas coisas. A casa onde morava, a família com a qual convivia, para segui-lo. Jesus não parava num lugar só, andava de cidade em cidade, e ele tinha comissionado os seus discípulos a depois, quando ele não estivesse mais presente, anunciar o evangelho por toda a terra. Eles estavam virando as costas para tudo que tinham e possuíam. Jesus está dizendo: nenhum de vocês que praticou esse nível de renúncia vai ficar desamparado por conta do seu sacrifício. Então o Senhor diz: vocês vão ter 100 vezes mais casas. Em vez de morar só na casa que você tinha, agora você vai ser acolhido em muitos outros lugares. Você vai ter 100 vezes mais famílias. Isso não significa que um homem poderia casar com 100 mulheres e formar 100 novas famílias. Ele está falando das famílias aonde eles seriam acolhidos ao longo do processo. Então nós pegamos isso e criamos uma matemática. Se você ofertar, Deus retorna 100 vezes mais. Isso acaba virando um mito. Aliás, eu li isso num livro de Kenneth Hagin, chamado O Toque de Midas, um livro que ele escreveu no fim da vida dele, vendo que a prosperidade que ele pregou ao longo da sua vida vinha sendo moldada pelas novas gerações em outros conceitos. Quando lá atrás o camarada falava de uma prosperidade que significa não necessariamente viver na pobreza e ter principalmente recursos para a obra de Deus e para o ministério, isso foi transformado numa desculpa para que a gente acumule sem parar, busque uma vida de luxo, não preocupado nem a repartir, nem ter um pouco a ter contentamento. Foi por causa desses desvios que ele escreveu esse livro para estabelecer algumas correções. E me chamou a atenção, foi a primeira e talvez a única vez que eu vi alguém falar sobre isso, sobre esse mito das 100 vezes mais. Ele falou: gente, vamos fazer a progressão, né, geográfica, então vamos mudar o que ele falou para o nosso contexto, para o nosso câmbio. O camarada vai lá e deu 100 reais de oferta. Ele recebe 100 vezes mais, ele multiplicou. Então o que ele faz? Ele pega o capital que ele multiplicou e ele reinveste numa outra oferta. E agora ele vai receber 100 vezes mais em cima dos 100 vezes mais. Quando você pega a progressão geométrica matemática, isso significa que em pouco tempo esse cara seria milionário, depois bilionário, trilionário, e a conta não para. Quem é que viveu essa matemática?
Pastor, o senhor nunca deu uma oferta que recebeu 100 vezes mais? Já dei e já recebi mais de 100 vezes mais. Isso não significa que toda vez que alguém faça isso, haja esse retorno. Nós precisamos entender que, embora a Bíblia fala de semeadura e fala de colheita, nós pegamos um texto fora do contexto para estabelecer uma progressão matemática que não necessariamente é bíblica, não é algo generalizado, não é absoluto. Então, nós precisamos cuidar com esses mitos. Não vejo nenhum problema de que um crente oferte, sabendo que Deus diz, eu vou fazer por você de volta. Se Deus não quisesse que a gente soubesse disso, ele não tinha prometido. Agora, ofertar só por causa disso, significa que a pessoa, em vez de andar na generosidade que Deus pede, de compartilhar o que ela tem, essa pessoa, na verdade, ela está usando de avareza. Eu só vou dar porque eu tenho retorno. Na verdade, não quero abrir mão de nada e quero ter mais. Então, a maneira com que se lida com o mesmo princípio, ainda que o princípio de dar, ainda que o princípio de colher o que plantou sejam bíblicos, se a motivação for errada, nós temos um problema sério. Então, fica aqui meu alerta, minha advertência, para que você não incorra nesses mitos dessas questões financeiras. É lógico que não dá para esgotar um assunto como esse num vídeo tão curto. No entanto, aqui eu quero apenas provocar você a pensar, a considerar, a questionar um pouco mais. A ideia, com certeza, não é trazer incredulidade em relação às promessas bíblicas de um Deus que provê e protege. É não criar fantasias indo além delas. Porque é por causa dessas fantasias que a fé de alguns se desmorona. Né? A mulher de Jó acreditava que jamais poderia ter algum tipo de perda. E ela ficou tão sentida com aquilo que ela vira para o marido e diz, amaldiçoe seu Deus e morre. Eu tenho visto muita gente agir assim. Mas graças a Deus porque existem os Jós, né? Que vira para essa mulher e diz, você fala como uma louca. Ele não apenas está sendo passivo quando ele diz o Senhor o deu, o Senhor o tirou, mas ele também está sendo ativo na sua fé quando diz eu sei que o meu Redentor vive e há de se levantar sobre a terra. Então que o seu coração, sem perder a fé, não crie fantasias a respeito daquilo que você crê nessa área financeira. Procure estudar mais a Bíblia, né? Há muitos bons materiais e ferramentas que podem te auxiliar, mas vá principalmente à fonte, né? Gaste tempo lendo, principalmente o Novo Testamento, destacando tudo aquilo que se ensina sobre essas questões, e eu tenho certeza que isso vai permitir que a sua fé se torne ainda mais forte e madura. Deus te abençoe.